Está no ar mais um programa Potência Empreendedora. Eu sou André Dweck e todo sábado eu trago um convidado especial para compartilhar conteúdos exclusivos sobre carreira, sobre negócios e inspirações de vida para você, ouvinte da nossa Rádio USA, a Rádio dos Brasileiros na América. 1260 AM na Grande Boston, em Massachusetts, 1400 AM aqui no sul da Flórida, em Boca Raton, Fort Lauderdale, na Grande Miami, 940 AM em Danbury, Connecticut e 1160 AM em Orlando, na Central Flórida. Você também pode nos ouvir através do aplicativo na loja do seu celular e também pelo website Nossa Rádio USA em qualquer lugar do mundo. E hoje eu trago um convidado aqui que ele é multifacetado. Pensa num cara que entende de vários e vários temas, tá? De cultura, de música, de inovação, de tecnologia, de negócios. Já morou muitos anos no Brasil, no México, recentemente aqui nos Estados Unidos, e é um cara que eu tenho o prazer de chamar de meu amigo. Fábio Popa é o convidado do dia, é alguém que une solidez, inovação e uma paixão constante por construir negócios, equipes e resultados. Empreendedor e líder no setor de tecnologia, com uma trajetória que começou na indústria automotiva. Você que gosta de carro, também fica aqui para acompanhar esse episódio que vai ser muito bacana. E ganhou o mundo por meio da inovação em dados e inteligência de performance. Após 15 anos de carreira na General Motors, na GM, lá no Brasil, onde passou por áreas como exportação, vendas, pós-vendas e desenvolvimento de novos negócios, Fábio decidiu trilhar seu próprio caminho, fundou a Exatatec, empresa especializada em soluções de Big Data, automações, inteligência artificial. Todo programa aqui tem alguém que vai falar de inteligência artificial, viu, meu ouvinte? Prepara, porque todas as áreas, inteligência artificial é a nova internet. É o novo celular de 30, 40 anos, então você vai ter que entender que vai ser uma necessidade e não mais um luxo. E hoje está presente em 9 países. Ao longo de 12 anos como CEO, ele tem liderado projetos que otimizam investimentos e aceleram resultados para empresas de diversos segmentos. Graduado em administração com ênfase em comércio internacional pela UMESP e pós-graduado pela USC em Los Angeles. Uau, essa daqui eu não sabia, hein? USC, estamos nos Estados Unidos, gente, vamos falar inglês aqui. Fábio combina conhecimento técnico com sensibilidade de mercado. Atualmente, seu foco está em expandir o sucesso da Exatatec nos Estados Unidos e na América Latina. Casado há 21 anos com a Daniela e pai da Marina e do Gustavo, ele também encontra tempo para a música. Encontra tempo para a música, não. Eu falo que o Fábio é um profissional de música e nas horas vagas é um profissional de tecnologia. Sua grande paixão paralela e toca guitarra há mais de 3 décadas. Fábio, prazer enorme ter você aqui com a gente no programa Potência Empreendedora, e o papo vai render hoje, hein? Opa, espero que sim. Prazer é meu estar aqui, né? Uma honra estar aqui com você. Muito bom, muito bom. Tomando uma aguinha aqui, porque o calor na Flórida não tá pra ninguém. Mas, Fábio, esse programa a gente sempre explora principalmente a pessoa física, né? Porque muita gente pode ter olhado aqui e vê, né, e ouve aqui a gente, principalmente as biografias dos empresários, empreendedores, profissionais, e olha e fala assim, nossa, que profissional bem-sucedido, que carreira maravilhosa. Mas por trás disso tem uma história familiar, lá do começo, da infância, que normalmente a gente já tá com mais de 70 programas gravados, e as pessoas quando acabam me falam assim, pô, ninguém nunca tinha me perguntado isso. E eu acho que é isso que conecta com a nossa audiência, né? A gente tem a rádio no dial aqui em várias cidades e estados americanos, mas também muita gente que ouve a gente na Europa, lá em Portugal tem uma audiência muito grande, ou no aplicativo, no website também no Brasil. E as pessoas, alguns têm vontade de morar nos Estados Unidos, outros estão começando, outros passando por dificuldades, e eu gosto de trazer essa origem, né? Da onde vem o Fábio, a família, seus pais, seus irmãos, e eu queria entender isso porque é o que conecta com o cara de sucesso que você é e o profissional maravilhoso que eu tenho o prazer de conhecer, mas nosso ouvinte vai conectar também com você agora. Legal. Eu acho importante, né? Na verdade, é isso que forma, né? Eu falo muito isso no meio que eu atuo, que o que forma é lá atrás, não é na empresa, né? A gente começa lá cedo. Eu tive a sorte, muita sorte, de ter vindo uma família que todo mundo gostava muito de trabalhar. O meu avô trabalhou até o último momento da sua vida
Ele teve que fazer uma intervenção cirúrgica já com 70 e tantos anos, e foi super bem a intervenção cirúrgica, saiu pro quarto e o médico falou para ele, senhor Vicente, né, meu avô Vicente, a única coisa que o senhor não vai mais poder fazer é trabalhar. Você tá perfeito, foi tudo certo. 3 dias ele se foi, porque na cabeça dele não existia não trabalhar. Sim. Isso passou perenemente para toda a família. Então, eu cresci com um pouquinho com isso de trabalhar intensamente o tempo todo. Meu pai, muito dedicado, trabalhando na indústria automotriz, depois eu fiz como ele, né? Meu pai virou empreendedor, depois de muitos anos trabalhando na indústria, teve uma doença séria, teve que sair, e mesmo com a doença, foi empreender, e teve a empresa dele. Ele só parou de trabalhar mesmo quando realmente ele parou de andar. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E aí eu era o ajudante de ordens dele para fazer tudo. Vamos fazer, e aprendi muito com ele por estar presente. Nós que trabalhamos muito, às vezes não temos muito tempo de estar presente. Você era o filho mais velho? Eu sou o filho mais velho. Tá. Eu tenho um irmão 6 anos mais novo que eu. Tá. E minha mãe, pedagoga. Uau! Né, diretora de escola, 2.000 em escola, uma das maiores escolas que tinha em São Bernardo, né, porque sou do ABC Paulista. Pô, também eu tô lá da divisa ali, Vila Califórnia. Então, a minha família é de Santos, né? Meus pais são de Santos, casaram, aí subiram para trabalhar, né? Meu pai também começou na indústria automotiva como eu, antes de empreender. Então, assim, a história do aprender, do querer, do dedicar, eu tenho dentro de casa, porque meu pai, super, ultra, mega hard worker, e minha mãe, diretora de escola, não preciso falar, né? Tem que ir bem, tem que estudar, tem que querer crescer. Disciplina. Disciplina. E nós, da nossa geração, dos 70s, né? Da geração dos anos 70, e eu tive a sorte, né? De estudar em escolas que incentivavam, escolas não tão grandes e que incentivavam esporte, então você tinha que fazer tudo. Então você era o cara que, você estudava e você era o cara que jogava futebol, jogava vôlei, jogava basquete. Infelizmente tentei de tudo para ser esportista, mas sou ruim em quase tudo, mas eu participava. Mas aprendeu o espírito. Mas eu acho que é importante. Mas tentei de tudo e as escolas acabaram me levando para isso, né? Então, assim, desde pequeno, essa coisa do ajudar, do contribuir, do ter que fazer alguma coisa, fez parte da minha vida, né? A vida toda. Então isso acaba ajudando depois, conforme você vai evoluindo. Então, assim, o prazer que eu tenho de poder falar, né? Dos meus pais é muito bom, porque eles sempre foram muito categóricos com isso. Faça o que você quiser, mas faça bem. E se dedique. Não tive muita força quando eu falei que queria ser guitarrista, aí foi uma desgraça, porque falaram, não, né? Eu sou da geração que os pais falavam, não, isso não é profissão. Mas sempre me incentivaram a fazer bem, mas por favor, tente não, né, buscar outros caminhos. E acabou que deu certo para mim, né? Porque eu amo ter esse hobby e não ser minha profissão, porque para ter essa profissão você tem que realmente ter uma vontade a mais, né? E o filtro também, né? Porque é de sai de 1 milhão, né? Tem que ter consciência do seu lugar, né? Eu sei onde eu tô, eu faço com muito prazer o que eu faço, mas voltando, né, falando de família, a família de classe média, que sempre me deu tudo, eu sou um privilegiado desde o começo, né? Porque meu pai e minha mãe fizeram de tudo pra gente ter tudo, então não tem uma história de alguém que vai falar, não, comecei absolutamente do zero. Mas eu comecei nada muito extravagante, né? Nunca fomos... classe média brasileira. Classe média brasileira, sim, né? Não falta nada, mas também não tem muito luxo. Cara, eu vou te falar, hein? Graças ao esforço da minha mãe e do meu pai com algumas coisas, minha mãe foi fazer, antes de ela virar pedagoga, porque minha mãe largou tudo pra cuidar da gente quando a gente nasceu, depois é que ela foi estudar pedagogia, depois é que ela foi trabalhar. Interessante. E ela voltou para o mercado e aí acabou sendo a vice-diretora de uma escola católica lá em São Bernardo, que chama São José, que na época era uma tremenda escola, 2.000 alunos. Uau! Entre, obviamente, desde os pequenos até o colegial. E sempre me incentivaram a tudo. Tudo. Então é muito fácil quando você tem a possibilidade de alguém te incentivar, te dar uma condição, e um pouquinho a gente querer retribuir, né? Sim. Então, assim, eu sempre me desafiei e falei, pô, eu tenho condição, eles me dão uma condição, por que não mergulhar nisso? Sim. Óbvio que você vai passando as fases das vidas, aí você perde, você tira o foco, você perde o foco, mas a história que me fez levar depois até entrar na indústria automotiva foi engraçado, porque eu me formei com o canudinho da formatura para entregar para meu pai e falar, agora eu vou vender
o meu carro, e porque eu fazia estágio na GM, inclusive, já na época, falei assim, eu vou vender meu carro. E eu vou estudar em Berkeley música, porque eu quero ser músico. Só que eu tava na fase de ser efetivado ou não. E meu pai desesperado com essa conversa Sim. de que eu ia vender Sim. o meu carro e ia embora para estudar música. E aí aconteceu de que no ano que eu estava lá, eu estava na área de exportação, crescendo muito. Eu vou citar a pessoa que eu faço questão, a Eliana Miranda, uma chefe amiga que me ajudou muito na GM. Ela falou, eu vou te contratar. Você não vai ser Que uma ano foi isso, você estagiária. lembra? 97. Tá. 97. Ela falou, vou te contratar. Aí fica difícil. Sim. Para quem não tem a opção de falar, não. Uma baita empresa, né? Eu largar tudo, largar a empresa que eu estou entrando, que eu já gostava, já estava um ano ali, né, fazendo estágio, para largar tudo. E aí entra a história do, se você ama muito, você larga tudo e vai embora, né? Mas eu acabei falando, não, cara, eu gosto de música, mas talvez eu não goste tanto para ser um profissional. E perder essa oportunidade, E perder essa oportunidade. Aí eu fiquei. Até pegando só um contexto, né, para quem não sabe, né, região do ABC Paulista, né, que é Santo André, São Bernardo, São Caetano, foi durante muitos anos e décadas o centro automotivo da América Latina. Então você trabalhar na General Motors, na Ford ou na Volkswagen, né, a Fiat era em Minas Gerais, sempre foi, né? Mas era assim, eu lembro porque eu morava lá e tinha amigos meus que trabalham na GM até hoje, e a gente falava assim, uau, você entrou no estágio na GM, pô, você é engenheiro da GM, até um ex-sogro meu, na época que eu era garoto, namorava com uma menina, ele era engenheiro da GM, que ele fez carreira lá, ficou lá, sei lá, 30 anos, se aposentou, era motivo de muito orgulho, né? Na época era a profissão que todo garoto que morava ali não vou nem falar daquela região, né? Porque a gente morava ali perto, né? Mas era uma coisa que você fala assim, imagina você, né? Eu sou um pouco mais velho, mas em 95 eu me formei na faculdade. Mas imagina você recém-formado, em 97, e tem uma baita empresa que você faz estágio, que é uma das melhores empresas do mundo, né? Só pra lembrar, né? General Motors e a General Electric, na época era uma companhia número 1, número 2, número 3, entendeu? Não só dos Estados Unidos, não só da América Latina, global. Você fala assim, como que você vai deixar uma oportunidade dessa passar? É uma super escola. E eu venho de uma família que meu pai foi, né, da indústria automotiva antes de empreender, e viciado em carro. Na minha casa, eu sou das famílias que no almoço de domingo é carro o tempo todo. Pô, precisa me chamar então, hein? É acompanhar a corrida, é acompanhar tudo, né, e sabia o nome de todos os pilotos, de todos os tipos de modalidades. A gente viveu isso. Então, imagina para o meu pai, quando eu entrei no estágio, ele já estava efusivo, né? Sim. E ele jogava, a gente sempre se cutucou muito, né? Sim. Como bons descendentes italianos, é uma gritaria sempre na mesa. E, vocês estão brigando? Não, nós não estamos brigando. A gente conversando. Conversando. Ponto de vista. E meu pai falava, e era briga, né? Porque eu tive a minha época dos italianos, né? E meu pai sempre falou, carro, máquina é alemão. Então era Porsche contra Ferrari, era Piquet contra Senna, quem que era o melhor. Mas meu pai, obviamente, muitas vezes falava só para cutucar, né? A gente amava toda aquela história. E entrar na GM foi um marco muito importante, que isso, obviamente, eu devo aonde eu estava, a educação que eu tive, a minha mãe Elizabeth, que sempre fez de tudo por nós, né? Como eu te falei, meu pai teve uma doença que levou ele para cadeira de rodas com 15 anos, e aí ficou tudo em cima dela e não faltou nada, e não parecia que tinha acontecido alguma coisa. Não parecia. E meu pai era um cara bonachão, divertido. Então, depois que ele passou por um primeiro momento que ele teve uma certa dificuldade de aceitar, imagina um cara que trabalhava, que às vezes chegava meia-noite em casa do trabalho, e de repente... Tem a limitação, né? Teve um momento muito duro. Sim. Depois que viu que era uma realidade, meu pai viveu mais algumas décadas entre altos e baixos, que doença faz isso, mas super feliz e sempre... Produtivo. E sempre com a gente ali, e a gente dando muita risada, né? Um bom garfo e um bom contador de histórias. Então, isso não mudou muito, por conta da minha mãe. Né? Sim. Então, assim, eu acho que é um negócio legal também pra gente explorar, pra gente falar um pouco desse primeiro bloco sempre das localidades, né? E você foi um cara privilegiado de ter morado numa das regiões, eu lembro, não sei se agora, mas São Caetano foi eleita a cidade número 1 do Brasil em qualidade de vida, na época. Não, continua. É o maior IDH do Brasil. Enfim, uma coisa que, para quem não conhece, né, não é muito... Era mais conhecido nos anos 80, o ABC hoje se fala pouco, né? Principalmente São Paulo, migrou mais para aquela região de Alphaville e do interior mais ali para Atibaia, para Itatiba, né? Um pouquinho mais para lá pro norte. Mas
morar ou estudar. Eu lembro que tinha o Instituto São Caetano, que era uma escola lá, que era, assim, dificílimo de entrar, escola cara. Pra quem saía de lá, o cara já saía com chance de entrar na USP, numa Universidade Federal. Era um ensino muito, muito forte, né? E educação, segurança, né, Fábio? O ABC é forte, né? Você tem a FEI, uma das principais faculdades de engenharia. Sim, você a tem Mauá, que é ali colado entre as Santo André e São Caetano. Sim. Então, assim, sim, realmente, ali era a nossa famosa Michigan ali, né? Que era o Detroit Motor City. O ABC era o Detroit Motor City no Brasil. E, então, assim, produziu muita gente, né? Muita gente. Tem muita gente. Você anda pelos caminhos e você encontra pessoas, né? Eu lembro que a primeira vez que eu mudei pro México, expatriado pela GM, então, fui jogar bola com um outro executivo e a gente começou a conversar. Em seu tempo, ele era presidente da OCE. E o cara estudava na escola do meu bairro. Pública. Que legal. Ali, e o cara estava naquela posição naquele momento. Então, realmente, o ABC, por conta de muito investimento em indústria, uma pena que não está mais assim, não sei, a Ford fechou, né? Fechou, mudou muitas empresas tiveram que acabaram investindo em outros lugares, né? Mercedes abriu uma fábrica lá também, né? Mercedes tem fábrica, eu não sei se ainda está lá a fábrica da Mercedes, que também, muita empresa saiu de lá, né? A GM tá lá até hoje, o headquarters lá, mas os caras foram para Santo André, São José dos Campos. Sim. Então, assim, uma coisa legal de carro é o seguinte, quem vê fazer um motor e quem vê montar o carro na linha de produção, o pessoal só não sabe o que é o trampo que é. Ainda mais hoje é robotizado, mas na época mas não, mesmo sendo robotizado, você entrando na fábrica, você fala, cara, você entra no carro, hoje a gente dá tudo por tão certo, né? Que você entra no carro, e ainda mais hoje, que é todo cada vez mais com tecnologia, que outro dia meu carro parou, eu liguei na empresa que é da fábrica do carro, os caras atualizaram o software do carro e eu liguei o carro de novo. Loucura, né? Remoto. Nessa época a gente levantava a tampa traseira do Trocava Fusca, a vela. A gente mesmo trocava as coisas. Mão suja de graxa, né? Mas assim, é muito bonito ver. É uma indústria legal. É uma indústria difícil também, né? Você errou, capa de jornal. Sim, né? Verdade. É difícil você trabalhar. E questão geográfica também era muito legal, porque Paulista, né? A Praia do Paulista descia ali a Imigrantes Anchieta, né? Cara, e onde é São Bernardo, São Caetano, sei lá, era 40 minutos, 45? Cara, 45 minutos. No passado, sem controle, a gente fazia até menos. Mas melhor não falar dessa parte. Verdade. Mas descer para Santos, eu cansei de sair da GM no começo, quando ainda você tem tempo, né? Porque quando você vai subindo, quando você começa a ter mais responsabilidade, você não consegue muito. Mas no começo da minha carreira lá, às quintas-feiras, a gente acabava o trabalho à tarde, no final da tarde, rede de vôlei no carro, descia para Santos, jogava, voltava, dormia para o dia seguinte. Que legal. Já te falei, né? Ou ia jogar futebol de praia, ou jogava vôlei, dependia dos amigos que mais gostavam do que. Eu também tinha ali no Riacho Grande, né? Mas a gente descia para Santos, cara, jogava lá na praia de Santos e subia de novo. Só pelo fato de tá na praia. De estar lá na praia, é outra vibe, né? E como um ou outro tinha, esse cara aqui ainda tem uma casa lá em Santos, eu tenho minha tia, dá para tomar um banho lá antes de subir. Fazia isso. E agora você mora em Miami, quando você vai pra praia por ano? Eu não fui ainda, desde que eu mudei. Não consegui. Eu também não. Eu também não. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Mora na praia, nós moramos onde as pessoas tiram férias, mas a gente não tá de férias. Mas essa é a verdade. Quando você não tá de férias, você não vai. É difícil você. Ou moleque, ou tem pouca responsabilidade. É o primeiro ano aqui, né? A gente chegou e tem a adaptação das crianças, apesar deles se adaptarem facilmente, que já mudaram muitas vezes. Sim. Primeiro ano, então é difícil você encaixar. Mas isso é uma coisa que eu tenho me cobrado. Inclusive foi pauta das últimas semanas de conversa com a Daniela. Eu falei, como é que a gente não foi na areia ainda? Tem alguma coisa errada. Vamos conversar seriamente e fazer isso acontecer? E nós moramos aqui no sul da Flórida, né? Diferente do pessoal lá que mora lá em Boston, Massachusetts, metade do ano tá frio, nem podem ir. Ou Connecticut, ou mesmo Orlando, né? Vai na praia de moletom, aí já quebrou, aí já não vale. Mas enfim, mas também a gente não tem o lifestyle do friozinho, que também faz falta, porque agora também tá um calor, né, Fabio? Nossa. Mas enfim. E aí, pegando nesse gancho, Fabio, pra continuar um pouquinho aí sobre o passado e depois, no segundo bloco, a gente explora mais o presente e o futuro. Como é que foi essa mudança de eu vou sair de uma baita empresa, com baita emprego, com experiência, foi expatriado pela empresa, né? Imagino que é uma oportunidade maravilhosa. Meu sócio na Dueck Motorhomes, o Flávio, foi expatriado para a Suíça na época, né? Uma farmacêutica. E ele falou assim, cara, é a melhor coisa do mundo.
porque eles cuidam de tudo, o teu risco é baixo, você tem uma baita experiência, você vai ganhar numa moeda forte, e se tudo der errado, você volta pro Brasil com uma baita experiência. E você teve tudo isso, e eu queria que você contasse como é que foi a chavinha para virar para a tecnologia. Bom, então vamos lá. Acho que, de novo, eu vou citar o passado, né? Graças à GM, as principais coisas da minha... O principal acontecimento da minha vida, falando corretamente, né? Aconteceu que meus filhos nasceram no México, então eu criei um bound por ter mudado para o México, por ter tido a oportunidade, e hoje eu tenho um carinho pelo país absurdo, porque meus filhos são mexicanos brasileiros, né? A minha filha, que ficou mais tempo pequenininha no México, é mexicana de coração. Se nasce no México, já ganha passaporte igual aos Estados Unidos? Sim. Não precisa de negócio de cidadania, nada? Não. Tá. Então os dois têm os dois passaportes. Tá. A minha filha, que viveu mais tempo pequenininha no México, fala que ela é mexicana brasileira, meu filho fala que ele é brasileiro mexicano. Tá, legal. Foi muito, muito novo. Mas o que acontece? Sim, ser expatriado é muito legal, porque te dá acesso a muitas coisas. Você acaba subindo e tendo acesso a pessoas que talvez só sendo um funcionário de uma empresa muito grande, que é muito grande. A empresa é muito grande, você é mais um. É uma pirâmide muito alta para você subir. Quando você corta alguns degraus na sua vida quando você é expatriado, porque você já tem acesso, porque você está indo para fazer alguma função importante e eles te dão esse benefício de contar com você também, porque a responsabilidade é grande. Bom, eu fiquei 5 anos fora, depois de alguns anos depois de muitos anos já trabalhando na GM do Brasil, fui para a GM do México. Depois de 5 anos, minha esposa, já estava com os 2 filhos, minha esposa querendo voltar a trabalhar, e ela falou, cara, eu quero voltar, apesar de estar tudo bem aqui, eu quero voltar ao Brasil. Então a gente voltou. Não sabia dessa. Foi assim, eu pedi para voltar por conta Pra GM mesmo? Pra GM mesmo. Tá. Falei, cara, eu preciso voltar. Aí a GM fez uma coisa que graças a Deus ela fez, mas não devia ter feito. Ela me trouxe de volta numa área que chamava na época desenvolvimento de concessionárias. E junto com o desenvolvimento de concessionárias, criaram uma área, que não existia, que chamava New Business. E essa era a minha função. Então eu tinha o Mas criaram por sua causa pra te encaixar? Na minha Porque eles não queriam te perder? Não é me perder, eu não ia voltar pro Brasil fora da GM, era uma coisa lógica, foi uma coisa super negociada, eles, né, foi tudo muito, me trataram... Aproveitaram a oportunidade, vamos falar assim. A oportunidade, já que ele vai voltar, aí eles me colocaram na área de desenvolvimento de concessionárias, que é uma área que toda montadora tem e tal, que é responsável pela interação entre a planta, as fábricas e os concessionários. E participa das reuniões das suas associações para você poder fazer com que... O meio campo, né? Cara, a mensagem daqui tem que permear. Sim, lógico. Permeia por quem? Pelos distribuidores. Lógico. Sem eles não tem. Lógico. Né? Inclusive no Brasil tem lei para isso, né? Sim. E você é obrigado a vender o carro através do distribuidor. Da concessionária. Né? A lei Ferrari. Que por acaso a lei leva o nome de um distribuidor de concessionárias que estava no governo, desenhou a lei, chama Lei Ferrari, você é obrigado a vender carro através de distribuidores. Sim, com o cara de Brasília? Eu não lembro exatamente de qual grupo Ferrari era. Um cara concessionário, dono de concessionária de Brasília sob o nome Ferrari. Então é ele. E a lei leva o nome dele que faz com que você que seja obrigatório no Brasil, né? Tá. Bom, o que acontece? Quando eu voltei, eu recebi essa área de presente, que eu falo. Eu recebi essa área de presente. Olha, essa área, o desenvolvimento de concessionárias fica dentro de pós-vendas. Então eu voltei em pós-vendas, só que também me liberaram para fazer novos negócios. Então eu tive a oportunidade de trabalhar. O que é novo negócio em montadora? Não tem. Por quê? Nós estamos aqui para vender carro, meu amigo, market share. Então é difícil a parte de novos negócios. Fiz projetos para pós-vendas, fiz projetos para vendas, mas esses projetos é difícil de encaminhar. Não davam atenção. É muito difícil você conseguir aprovar um novo negócio. Porque, de novo, eu estou aqui para fazer carro e vender carro. Mas a parte de desenvolvimento de concessionários, ela me exigiu mergulhar num negócio que me apaixonou. Que é o quê? Cara, como é que a gente melhora a performance overall? Como é que a gente muda a forma de trabalhar? Já existia um projeto, quando eu cheguei, que era um projeto de database management, de integração de informação. Já existia esse projeto quando eu voltei. E esse projeto trabalhava para quê? Eu quero informação dos concessionários, porque a gente queria trocar de pool para o pool e não para push. Porque normalmente como é que funciona uma empresa muito grande? Cara, você empurra produto, negocia, né, obviamente, performance, e os caras vão vendendo. E o sonho era, cara, como é que a gente faz ao contrário? Como é que a gente premia a venda?
Para premiar a venda, eu preciso ter informação. Você tem informação? Eu tenho. O cara ia lá, preenchia um arquivinho e mandava, e quando não mandava. Então, eu sentei num projeto que eu, na época, era o responsável dentro da GM para assinar as notas, né? De pagar a consultoria que fazia toda a integração de informação e que trazia informação para as áreas de negócio poder tomar decisões. E, cara, eu olhei para isso e falei, pô, peraí, isso é muito mais legal que o carro. O carro é maravilhoso, o montador é maravilhoso, eu adoro, ainda até hoje trabalho com eles, né? Que é a parte estratégica de dados, né? Só que a parte estratégica de dados. Eu comecei a trabalhar e falei, cara, mas isso aqui aplica para todo mundo, para todos os segmentos, para todos. Eu falei, cara, e eu já estava há 15 anos, né, gente? Tá. E você estar numa empresa desse tamanho, você tem um rito. Uma rotina. Não, e você tem um ritual, não é assim? Você não vai chegar lá em cima onde você acha que você pode chegar simplesmente porque você performa. Tem um processo, tem política. Tem a parte política, como qualquer empresa muito grande, né? Então eu sou um cara irrequieto, que eu, né, quero fazer as coisas rápidas. Então eu quero produzir, né? Não é que eu quero crescer. Hoje em dia a galera quer crescer sem produzir antes. Eu queria produzir. Tava topando um pouco com esse negócio de new business, porque os projetos eram apresentados e ainda não é a hora. E o negócio de sistema começou a falar, cara, mas isso é legal, isso é legal. E eu me apaixonei por esse projeto que tinha já na roda na GM. Era um projeto que, esse projeto, junto com mudança de processo, junto com consultoria, fez a GM do Brasil ser número 1 em venda de peças no Brasil. Aplicado na parte de peças, os caras transformaram a rede em atacadistas. O negócio é bem legal. Mas é um negócio que foi embrionário, começou em 2001. Já estou falando aqui que eu já estou em 2015 assumindo uma área com a potencial de continuar crescendo. E aí eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu não quero ficar aqui, eu estava indo para cumprir meus 15 anos. E aí, de tempos em tempos, empresa grande, você sabe que tem aqueles pacotes de que, cara, precisamos cortar. E apesar de adorar trabalhar lá, adorar a marca, sempre adorei, sempre vou gostar de tudo que fizeram por mim, né? Vou ter um agradecimento de tudo que fizeram por mim. Eu falei, cara, eu acho que esse negócio aqui eu vou me divertir mais porque eu vou poder abrir o meu leque, vou aprender. Eu sempre quis aprender, né? Sempre gostei de aprender. Sempre falo para meus filhos, eu quero que vocês aprendam. O aprender te gera outras consequências, né, na vida. E aí aconteceu que eu resolvi empreender e sair num das ofertas. Olha, precisamos diminuir a empresa. Eu coloquei meu nome, era para eu citar quem eram os caras que trabalhavam. Demissão voluntária. Aí eu falei, opa, eu quero, me coloca. E aí fundou a Exatatec. Aí eu fundei a empresa. Mas isso daqui a gente vai falar depois do intervalo, porque esse papo vai ficar muito bom. A gente falou aqui da parte do passado, da história do Fábio, da família, dessa experiência dele na General Motors, no México, no Brasil. Mas a gente vai continuar no segundo bloco, não sai daí, que eu volto já já.